Olá, internautas. Eu sou Vator Rodrigues, advogado e militante político. Eu sou Conceição Brito, psicóloga, militante político, feminista e comunista. Vladimir Dantas, militante político, né? E estamos aqui agora iniciando o seu RC Roda de Conversa. É o seu canal que inicia agora, nesse sábado, 21 de setembro, Semana e Perspectiva. O programa Semana e Perspectiva, que vai nos trazer justamente um diálogo, essa roda de conversa, onde a gente vai conversar a semana que se passou, né? Os principais fatos e Os primeiros acontecimentos. fatos, acontecimentos, nessa luta política que o Brasil vive, né? Com esse enfrentamento dessa realidade, né? Essa realidade do nosso país. Uma semana intensa, uma semana muito cheia, né? Para não fugir a regra, né? A regra, né? Nós estamos aí justamente com um processo de conflitos de todo tamanho, né? Desde no campo internacional a gente teve uma iminência de uma guerra, estamos numa iminência de uma guerra, deflagração de uma guerra no Oriente Médio, né? Com o ataque, né? A destruição da refinaria na Arábia Saudita, né? E que um dos maiores produtores de petróleo e de combustível, no modo geral, de gás, de combustível, gasolina, diesel, tudo, que teve a principal, a maior refinaria do mundo destruída, né? Até as palavras do Michel Temer, que fala agora descaradamente que foi um golpe. Com a sua mãozinha. Foi um golpe, não tem agora nenhuma dúvida. Ainda hoje, ainda paira alguns elementos, algumas pessoas que absurdamente querem apagar, ainda querem apagar da memória do povo brasileiro o que o Temer falou na Roda Viva, né? Então, esses extremos... TV Educativa de São Paulo, o programa Roda Viva foi na segunda-feira. E aí a gente tem toda a preparação para a abertura dos trabalhos da ONU, que acontecem na próxima semana, né? E a gente tem aberrações de todo tamanho, de toda envergadura para comentar no dia de hoje aqui no seu RC Roda de Conversa, né? Aproveitar, Vladimir, e registrar a presença da nossos estúdios. nossos estúdios. De Moema de Leon, né? Está aqui nos prestigiando hoje. Ah, que bom. Pode aplaudir. Seja bem-vindo. Direto de Areia, né? Para o mundo. Para o mundo. Estamos aqui para o Brasil, Quiçá para o galáxias, mundo, né? até para as galáxias, né? Só não fale de Marte porque ela crê em ET. Pois é. Em relação à parte política do Congresso Nacional, a gente tem muitas e muitas, né? Muitas e muitas comentários, muitas e muitas situações acontecendo, né? Agora, o que é interessante registrar, eu acho que é de muita importância, a nível do Congresso Nacional, foi a busca e apreensão da Polícia Federal, né? A Polícia Federal esteve no Congresso Nacional, no Senado Federal, O gabinete do líder do governo. o líder do governo, senador aqui de Pernambuco, Fernando Bezerra. né? Foi quase que enjaulado, né? No popular, ele sentiu o gostinho da prisão, né? Com aquela ação da Polícia Federal, que ninguém sabe por quem está respaldado. Será pelo Moro, aprofundando, né? Ou foi o próprio Bolsonaro? Ou foi o próprio Bolsonaro que articulou isso? Porque qualquer um E acionou. qualquer um que seja, o cara é bandido, né? O cara Mas responde. é muito, politicamente, é muito estranho que tenha ocorrido esse O que é processo que não é estranho nesse governo? nesse governo. Então, essa é outra questão muito forte na semana, né? A gente tem claro que as articulações para a aprovação da nova
das modificações na lei eleitoral, na questão do fundo partidário, na questão dos recursos para as eleições e para os partidos, que é outra questão assim de bastante relevância, né? E todo o processo da semana ele está pautado também com os conflitos internos do governo, que aí é outra questão de destaque, né? É a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de fazer o quê? Fazer uma cassação de vereadores laranjas, né? Teresina, Piauí, uma cidade de Teresina. São 7 vereadores do PSL. Do PSL. E que isso abre uma porta, não uma janela não, abre uma porta para, né, a espremição do laranjal, né? Do laranjal do Rio de Janeiro, do laranjal de Minas Gerais, né? E que atinge de cheio a cúpula do PSL. Do PSL. Notadamente o ministro do Turismo e o presidente do partido, né, que é o Luciano Bivar, aqui de Pernambuco. É. E a gente tem os ataques do Frota, né? Os ataques do Frota, né, que saiu do PSL atirando. O que é que ele E disse, foi para o Vladimir? PSDB. O que é que ele disse, Vladimir? Que esse governo é uma pornografia? O Alexandre Frota? Não, ele promoveu, porque ele gosta de promover pornografia, Ele pornofonia. gosta de Ator pornô. Ele gosta de Ex-ator pornô. Né? de exercer. Uma nova Agora modalidade que- profissional. Ex-ator pornô. Ex-ator, não. Agora é que ele está fazendo putaria, né? Pois é, Ele disse que é o governo, ele disse que não é ele. Ele deixou essa vida e agora entregou a Bolsonaro e a equipe dele. E outro fato político mundial que devemos também fazer comentários aqui, Vator, é o que está ocorrendo com os apoiadores Aqui. de Conceição, com os apoiadores os maus elementos, né? Os extrema-direita apoiados por Bolsonaro. Não é apoiado, é endeusados. Estão sendo todos derrotados, né? Argentina, Israel. Netanyahu não vai conseguir maioria para formar o governo. Consequentemente, ele seria substituído como primeiro-ministro de Israel, porque não vai conseguir a costura, né? Há uma possibilidade ainda, né? Em função dessa conjuntura mundial. Ele propôs uma coisa. Mas o fato. Ele propôs uma coisa incrível, né? Porque a imprensa, essa imprensa marrom, fica dizendo que houve empate. E não houve empate, né? Ele perdeu. Aí ele vai propor, não, eu quero continuar ministro e... Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. E tentar formar o governo, né? Numa aliança no parlamento. Um derrotado vai propondo isso. É possível, né? No sistema político eleitoral deles é possível que alguém, mesmo que obtenha a minoria de votos, né? E a minoria no parlamento, ainda consiga formar o governo. É possível isso. Sim, Mas geralmente a pessoa fica enfraquecida politicamente, né? Fica, de certa forma, desmoralizada e não tem força para conseguir reunir uma maioria e formar o gabinete. Né? Assim como Vladimir também coloca a questão aqui na Argentina. Né? O Macri vai ser agora em outubro, né? As eleições na Argentina. Acho Sei que em não sei outubro mesmo. tivemos a prévia feita em agosto. E ele está parece vindo que visitar outubro o Lula, seria, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez ele vem visitar o Lula. E aí não, aí já não tem essa possibilidade, porque lá vai ser no voto. E no voto, ele não só teve minoria nas eleições prévias, nas prévias eleitorais da Argentina, como aumentou ainda mais essa rejeição ao governo dele. Então ele tem hoje, além do agravamento da crise econômica, né, politicamente, hoje a diferença pode chegar a mais de 20 pontos percentuais entre o primeiro lugar, que é o Fernandes, e a Cristina Mas Kirchner de tem vice. uma coisa e diferente o Macri. na Argentina, que não precisa você ter 51%. Parece que tem alguma coisa que você não precisa mais para o segundo turno. 45. Atingiu, me parece que
Vladimir, aí a gente precisa checar, mas É 40 ou 45? parece que 39% ou 40%, 39%. Ou é 40 ou 45. Aí já ganha no primeiro turno, não é no caso como o Brasil, que tem que ser 50% mais um 50% mais um voto. Não é? Aí nessa linha aí nós temos também a eleição dos Estados Unidos da América, né? Também que está nessa expectativa. E aí, quando a gente está falando tudo isso aqui, a gente acha que não tem coisa para superar, mas até tem. Tem um aspecto assim que parece-me que supera tudo isso que a gente está falando. É a bajulação do Bolsonaro ao Trump e o ataque dele ao presidente da França, Macron. Sim, Que é outra questão que realmente... O discurso dele é focado em meter o pau em Macron, meter o pau em Cuba e na Venezuela. Então, e ele está levando ele assumiu, então, e ele tá a levando função do ator pornô. Então. E ele está levando uma Índia que vai dizer que toda a queimada no Amazonas foi fake news. Sim, se bem que ainda paira, né? Ele passou a semana todinha, que é outra coisa relevante, fazendo a suspense se iria ou não a abertura da ONU, né? Houve confirmações, houve suspeita, houve insinuações que ele talvez não tivesse saúde, apelos para ele não ir, houve todo um processo. E as expectativas são mais variadas possíveis, né? Desde alguns analistas que acham que ele sofrerá repúdio, sofrerá protestos, né? Até aqueles que acham que ele vai fazer um discurso, uma fala minimamente aproveitável, né? Essa é a grande aposta, né? Que está acontecendo, que fala mais, se ele vai conseguir fazer uma fala mais desastrosa do que ele já vem fazendo. Mas né? ele já foi, não foi convidado para a reunião. O Brasil foi vetado na primeira conferência, que é a do meio ambiente, porque o Brasil não apresentou projetos, né, na área do meio ambiente, assim como os Estados Unidos. E não é verdade, né? Ele tem projeto, o projeto de queimar a Amazônia. Isso ficou claro, porque nas reuniões que ele tem tido com os ministérios, ele tem um plano Amazônia, né? E esse plano Amazônia é fazer um grande fazendão e uma grande mineradora na Amazônia, né? É uma devastação total. E tem também a posição... Em prol de sugar. A posição do vice, né? Do vice, que ele diz, né? É a questão dos quilombos, já era quilombola, já era movimento indígena, né? Ele diz, a questão é destruir tudo isso mesmo. Né? Das ONGs, né? Não é só das ONGs, não. É dos próprios movimentos. Sim. Um destaque também para completar, que talvez ainda não estejamos todos completos, que é uma coisa de grande relevância no mundo, que também tem a ver em responder essa prática nefasta e destruidora que o Bolsonaro estabeleceu com seu governo para a Amazônia, foi os mais de 2 milhões de pessoas que se mobilizaram no mundo todo, né, em prol do planeta, em defesa do planeta, os grandes movimentos, as grandes manifestações espalhados pelo quase contra a devastação da Amazônia. Contra a devastação da Amazônia, né? Então isso é um destaque relevante, né? E a perspectiva no Brasil de grandes mobilizações agora para o dia 20 de outubro, que aí já entra para a parte da perspectiva, né? Que teremos mobilizações agora no mês de outubro, com grande perspectiva de grandes mobilizações. Desta vez, eu acredito que sejam manifestações ainda maiores, mas com viés mais político, né? Não assim mera plataforma de reivindicações, né, de protestos, né, contra agressões políticas que o governo Bolsonaro vem fazendo contra a população. Questão de salários, questão da reforma da Previdência, universidades. Agora está em discussão justamente o prejuízo, o mal que o governo Bolsonaro faz ao país, ao Brasil e ao mundo. Né? Então isso realmente se destaca justamente nesse processo todo.
né? Esgotou a pauta, Vladimir? Ou tem mais coisa aí? Pois é, aí a gente terminou no improviso porque o computador falhou, né? Falhou, mas eu acredito que já tem o que a gente realmente tratar nesse 21 de setembro, né? E aqui, para passar a palavra para você, a gente ir para Conceição, Que bom, quer só reafirmar o seguinte, né? Afirmar que o RC Roda de Conversa é uma busca, né, de fazer, né, uma ação militante, mobilizadora de esquerda, né, buscando justamente o caminho da mobilização, da conscientização e da comunicação solidária, comunitária e popular, né? Então, RC Roda de Conversa pede a você o seu like, pede a você a sua participação, pede a você a sua inscrição, né? E nos colocam à disposição para que isso aqui seja um movimento pós-TV de participação da sociedade. E você não é de Macedo, mas também é contribuição. Pois é, então vamos também aguardar as contribuições em breve. Vladimir, eu só gostaria de acrescentar mais um assunto importante, né? Tantos que eu anotei aqui, nós temos pelo menos, você sugeriu umas 9 pautas, mas nós também temos uma extremamente importante, que é uma revelação do The Intercept, falando da história do advogado Modesto Cavalhosa, né? Em conluio, né? Mais uma vez, né? Mais uma organização criminosa, que é por parte do Ministério Público de São Paulo, uma procuradora da República, que acerta com esse advogado, o advogado que advoga para os acionistas minoritários da Petrobras, e ele encomenda a essa procuradora uma peça de impeachment do Gilmar Mendes. E isso é participado ao Deltan Dallagnol, e o Deltan Dallagnol disse que bom e ainda diz que poderá revisar essa peça para ela. Participa diretamente da conspiração, do conluio, e, por que não, de uma organização criminosa que, além de ter origem no Paraná, tem as suas ramificações pelo Brasil afora. Não é? Também gravíssimo. Ótimo, esse tema podemos dissecá-lo aqui na medida do possível. Conceição. Você levanta um monte de temas. Na realidade, eu fico pensando, não é, Vator, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. É tanta desgraça, tanta... Você vê aquele governador do Rio de Janeiro, né? Witzel. Você vê... Eu não gosto nem de lembrar o nome, porque é uma coisa que eu não faço governador, porque no governador... Mas lembra que Vladimir era contra aquele marketing negativo que a gente fazia, né? Com relação a quem votou a favor da reforma da Previdência. E aí a gente precisa falar o nome do Witzel para que o eleitor do Rio de Janeiro saiba que ele tem um governador que está destruindo o Rio de Janeiro, e teve notadamente esse episódio aí da criança de 8 anos. De 8 anos. Somando-se a várias outras, né? Várias outras. E essa comemoração do rapaz que sequestrou o ônibus, quando é eliminado, né, por um atirador, por um sniper, tá vendo? É algo que a humanidade já tinha superado isso. Mas volto aqui com você, Conceição. Muito obrigada, Vator. Prometo que nos próximos 15 minutos eu não me atrapalho. Voltando à triste questão do Rio de Janeiro, né? Porque tem esse... O bom é que é uma roda de conversa, viu? Aqui não é roda de conversa, não. Tá sendo... Quase que não deixa eu conversar. A roda nunca passa perto de mim. Tá certo. Mas o Witzel, né? Eu assisti um debate sobre algumas lideranças lá qual é aquela favela que ele tem ficado muito, eu esqueci o nome da favela agora. Não posso também lhe ajudar, porque eu estou no voto de silêncio. Vidigal. Não. E eu fiquei muito angustiada, porque eles falam que as crianças estão com medo de helicóptero, com medo do barulho do helicóptero.
E não sabe ele que dentro desse helicóptero tem um grande bandido que é esse governador, festejando e comemorando cada tirinho na cabeça de um carioca. Não é? Ele trata como cabecinha, né? É, a cabecinha. É porque de longe eles estão vendo lá de longe. Ele trata só vê com a cabecinha porque a cabeça dele é tão grande que ele tem medo que alguém atire na cabeça dele. Então ele quer só cabecinha, por isso que é só em criança. A maioria que tá acontecendo. Uma criança de 8 anos vai saindo para a escola ou para comprar o pão e recebe um tiro. Não é? Isso por si só já condenaria toda essa política, né? Não, eu fico impressionada em que mundo nós estamos, né? Porque quando eu era adolescente, que não faz muito tempo, eu imaginava... Meio século. Eu imaginava como é que isso aconteceu na Alemanha. Como o Hitler matou tanta gente, enchia um trem, levava as pessoas para morrerem na Câmara. Como é que eles deixaram acontecer, né? Aí eu pergunto, brasileiro, como é que vocês estão deixando acontecer? Um presidente que defende a tortura, que endeusa torturadores. Um louco, não dizia nem louco, se ele fosse louco, a gente fazia um tratamento, né? Porque eu acho que ele não tem, fascista, não tem tratamento, não tem negociação. E bota agora esse Witzel, né? No Rio de Janeiro, que ele acha, ó, se Bolsonaro disse que ia matar, que era a favor da tortura, que não estrupava a mulher porque ela era feia, que é contra gay, que é racista, foi eleito presidente, então eu vou fazer a mesma coisa, ver se eu vou ser eleito também. É impressionante. Eu chego a passar mal. Como é que pode? Como é que pode ainda ter pessoas que aprovam um governador desse? Ainda ter pessoas que aprovam matar criança, matar pessoas que saem de casa para trabalhar. Imagine você, pense você sair de casa para trabalhar todos os dias com medo de ser morto. Não por bandidos, não por traficantes, mas por policiais e a mando do governador, comemorado pelo governador, pago pelo dinheiro do povo. Porque o que é o governo, o que é a polícia, o que é esse Estado, o que é o Supremo, o que é a Câmara dos Deputados, se não tivesse o dinheiro público? Tudo isso é financiado pelo dinheiro público. Como é que a gente paga imposto para ter esses bandidos fardados matando o povo, matando as nossas crianças, deixando as nossas crianças com medo de barulho de helicóptero, deixando essas crianças desesperadas, com medo de ir para a escola, com medo de sair de casa. A criança tem que brincar. Como é que pode brincar com medo de um helicóptero, a mando de um governador mandando atirar? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Até quando a gente vai suportar um presidente, um governador bandido, mandando matar as pessoas, defendendo tortura? Acorda, Brasil! Vator. Bom, destacar logo esse conflito, né, mundial entre os Estados Unidos e o Irã. Não é? Porque parece que as pessoas ainda hoje acreditam na política externa, né, dos Estados Unidos, quando diz que tem que combater um determinado governo porque lá se treina terroristas ou porque lá se tem armas de destruição em massa.
ou porque, por uma razão ou outra, aquele governo é um governo do mal, não é? E que, na verdade, o que a gente vê hoje são os interesses norte-americanos sempre provocando a guerra, porque a indústria bélica norte-americana financia, principalmente o Partido Republicano, comanda a política externa, a política de governo, política de relações internacionais norte-americana. E aí você tem esse incidente da destruição de uma destilaria, e aí você vê a tentativa de emplacar aquela mesma história, de que o Irã seria responsável por destruir uma refinaria na Arábia Saudita, o que é absolutamente inverídico, né? O que você tem lá, na verdade, é o conflito eterno entre sunitas e xiitas, e que se aproveitaram desse momento para destruir essa refinaria. E aí você tem no momento, do ponto de vista da briga entre Irã e Estados Unidos, o Irã está dando um show, porque já teve aqui liberado os 2 navios aqui do Brasil. Agora, aquele que estava sendo retido pela Inglaterra, né, em Gibraltar, também já foi liberado. E quando o Trump tentou uma ofensiva militar, simplesmente o Irã conseguiu destruir um equipamento militar norte-americano, um drone caríssimo, que era responsável por policiar e por monitorar toda a movimentação do Pacífico e do Oriente Médio. E o Irã conseguiu destruir esse equipamento, colocando assim às cegas, né, o Pentágono. O Pentágono ficou sem conseguir mais monitorar nada. E aí o Trump dá uma recuada e chama para conversar. Só que a política externa do Irã é extremamente soberana. É de um país soberano. Então o que é que disse lá o Ayatollah? Não queremos conversa até que se retorne para o status quo ante. E o status quo ante significa voltar até antes dos embargos que foram feitos pelos Estados Unidos, embargos econômicos, né? E o congelamento de valores do Irã que estão depositados no exterior. Então, o governo do Irã dá uma demonstração de soberania, dá uma demonstração de altivez e faz dobrar a espinha dorsal do império. Então isso é extremamente importante, está acontecendo. Na guerra comercial China e Estados Unidos, bastou apenas a China fazer uma movimentação de desvalorização cambial de menos de 5% do volume total. 5% de desvalorização e já deu uma desequilibrada na economia norte-americana. Então imagine vocês aquele país que detém hoje, o número 1 dos títulos da dívida pública norte-americana, né? Estão todas na mão da China. Então, o primeiro lugar, a China detém o maior número de títulos da dívida norte-americana. E ainda ganhando aí a história da disputa da tecnologia 5G de celular. Então é esse o quadro no plano internacional que a gente tem que destacar, que foi a explosão, a destruição dessa refinaria na Arábia Saudita. Vator, Conceição, eu acho assim, eu coloco aqui um certo ingrediente baseado no ocorrido nos Estados Unidos, naquele famoso 11 de setembro? 11 de setembro. Né? Excelente programa feito pelo Pepe Escobar, né? Mas acho que não sei se foi o Celso Amorim, né? Celso Amorim e o Breno Altman, né? Altman, os 3 lá. Mas eles conversaram um pouco com relação, Vladimir, à política internacional. Teve um programa específico do Pepe Escobar e de mais. Foi exatamente. Mas foi só com o Léo lá, foi com o Léo Atushi Mas eu queria colocar um enfoque Esse foi específico sobre o 11 de setembro. É verdade. No qual faça, né? E nesse aí, porque o que é que eu observo, assim, para os nossos internautas estarem conosco numa reflexão. Eu acho que esse programa aqui também ele tem, assim, o esforço de trazer você, meu amigo, minha amiga, para a gente fazer um pouco de reflexão do contexto da semana e qual como a gente diz, a semana e perspectivas,
e trazer a gente para uma reflexão, porque o que é que está ocorrendo? O capitalismo ele está focado, sempre tem focado em duas questões: a disputa e a corrupção, né? O que motiva, na minha opinião, o capitalismo é isso. E o capitalismo alcançou altos índices de produção. A produção está gigantesca. Existe uma certa condição, uma certa momento histórico do planeta, onde há uma superprodução de tudo, de casa, de apartamento, quer dizer, tem mais de comida, de tudo, certo? E eles estão destruindo para impor o poder. Foi assim no 11 de setembro, e não me é estranho que mais na frente a gente chegue à conclusão analítica de que essa refinaria ela foi torrada pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Tá? Eu não estranho que isso tenha ocorrido, pelo contrário, eu considero que isso é bastante possível de ter ocorrido. O petróleo, né, os combustíveis de um modo geral, subiram até um patamar de próximo de 20%. 20%. Então, todos a indústria que movimenta trilhões. 20% em cima de trilhões e trilhões da Arábia Saudita, né? A própria Venezuela e os países que têm grande produção, o próprio Brasil, a Petrobras teve, né, um acréscimo nos seus ativos, né, nas suas receitas. Então, concretamente, nós temos uma situação de guerra internacional, porque o que está acontecendo com a China, né, com a Rússia, com a China, com a própria Europa, né, é justamente uma série de disputa pelo mercado. Nós temos uma parcela gigantesca da população fora do mercado ainda, né? Então, se o planeta consumisse no nível dos Estados Unidos, se o restante do planeta, mesmo a Europa, consumisse no nível dos Estados Unidos, né, aí sim a gente poderia ter uma escassez de alimento, uma escassez, porque nos Estados Unidos há uma... Hã? Eu acho que de alimento não. De alimento não, porque alimento eu acredito que realmente... E a tendência a termos um processo exponencial é justamente... Né, até porque os Estados Unidos comem ruim pra cacete. Aumentar essa produção em muita escala. A pandemia de obesidade nos Estados Unidos. Então, essa parte internacional, certo? Essa parte internacional, obedecendo meus 5 minutos, eu vou ficar por aqui, mas estabelecendo que o que a gente tem em curso internacionalmente é esse conflito, mas me parece que o que está prevalecendo, o que vai prevalecer, não é a extrema-direita.